Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje é dia 10 de abril. A igreja nos convida a meditar neste tempo da Páscoa, no dia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Evangelho de São Marcos é um dos mais resumidos, vamos dizer assim, é um dos mais curtos. Ele narra somente aquilo que é extremamente essencial para a fé cristã. Não que as outras coisas não sejam, mas foi o primeiro evangelho que foi escrito dos quatro evangelistas, ele se preocupou com o essencial, com aquilo que é a fé em Cristo Jesus e na sua igreja. Então, Marcos narra o Evangelho de forma bem resumida, como vamos meditar. Ele disse que depois da ressurreição, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, ou seja, no domingo, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulso 7 demônios. Então, Marcos resume a aparição a Maria Madalena apenas nestes 2 versículos, porque o mais importante era dizer: Maria Madalena se encontrou com Cristo ressuscitado. Foi a primeira pessoa, primeira mulher, primeira que teve a graça desse encontro pessoal com Cristo ressuscitado. E ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando fala seguidores de Jesus, compreende os discípulos, os apóstolos, as mulheres de Jerusalém, o grupo que fazia parte, Maria Santíssima, todos aqueles que se converteram, todos aqueles que seguiram a Jesus. E quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram no seu testemunho. Então, Marcos relata com tristeza a falta de fé no testemunho do próximo, no testemunho da comunidade. Com certeza, esse foi um dos grandes problemas da época do Cristo e de todas as épocas. Sempre se quis provar que Cristo ressuscitou. Mas Cristo não pode ser provado pela ciência. Cristo só pode ser provado pela fé. Só pode ser encontrado pela fé, pelo amor, pela caridade. Depois, diz Marcos que em seguida Jesus apareceu a 2 deles, são os conhecidos discípulos de Emaús, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos apóstolos e ao grupo dos discípulos de Jesus, mas também a estes não deram crédito. Então, mais uma vez, testemunharam a favor de Jesus, testemunharam a favor de sua ressurreição, mas eles não acreditaram. Muito interessante, meus irmãos e irmãs, que o testemunho falso sempre é acreditado e o testemunho verdadeiro geralmente cai em descrédito. Quando os mestres da lei e os fariseus testemunhavam falsamente contra Jesus, a multidão acreditou, quase todos acreditaram. Jesus praticamente foi abandonado sozinho na cruz. Agora, quando os discípulos de Emaús, Maria Madalena, dão um testemunho verdadeiro, um testemunho autêntico, ninguém acredita. Infelizmente, nós somos marcados por essa fraqueza, somos marcados por essa falta de fé, de muitas vezes damos crédito às fofocas, calúnias, difamações, e muitas vezes não acreditamos no testemunho da pessoa. Depois, disse que por fim Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração. Então Jesus agora apresenta-se pessoalmente aos apóstolos. E agora os apóstolos não têm mais como duvidar. Mas agora a fé dos apóstolos já não é uma fé mais autêntica, porque eles acreditaram porque viram. E bem-aventurados são aqueles que acreditam sem nunca terem visto,
Por isso Jesus tem essa atitude de repreensão e Jesus acusa a dureza do coração deles, porque não tinham acreditado no testemunho daqueles que viram Cristo ressuscitado. Então nós hoje temos que acreditar no testemunho da igreja, no testemunho, da comunidade de fé, no testemunho, daqueles que fizeram essa experiência com Jesus, para que também nós possamos fazer a nossa experiência. Não é? Cristo ressuscitado é algo tão grandioso na nossa vida que, ao mesmo tempo em que nós ouvimos aquilo que as pessoas dizem, mas quando o experimentamos, entendemos que Ele é ainda muito maior do que tudo isso. Ele é o nosso Deus, nosso Mestre, nosso Senhor. E Jesus não abandona a missão. Jesus não abandona os seus discípulos e aquelas pessoas por suas fraquezas, por sua falta de fé. Muito pelo contrário, Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Jesus tem misericórdia de nós, dos discípulos e da igreja. Conhece nossas fraquezas, sabe de nossos pecados. Que ao longo deste dia possamos meditar sobre a importância de crer no testemunho dos outros e de crer nos bons exemplos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.